Olá, eu sou a professora Mirna. Estou aqui para falar um pouco sobre essa questão dos direitos e deveres das crianças e também sobre o trabalho infantil. Por que ele é tão combatido, né, pela sociedade? Porque os órgãos fiscalizadores, as autoridades, falam tanto em erradicação do trabalho infantil. Bom, vamos começar pensando na criança ao longo da história da humanidade, né? Então, na Idade Média, as crianças eram alavancadas à vida adulta, né? Lá pelos 7 anos de idade, elas já eram consideradas mini adultos, né? Tinham que trabalhar, trabalhavam por horas, ajudavam a família, não se diferenciava a criança do adulto, né? Então, eram crianças cheias de obrigações, né? E a última das obrigações era a questão do estudo, né? Não se tinha essa visão de que a criança era um ser diferente do adulto, né? Então, a partir dos 7 anos era todo mundo na lavoura, todo mundo trabalhando, né? Nos negócios da família, colaborando, enfim, tá? Foi na Idade Moderna, isso foi mudando essa visão. Já se percebeu que a criança não podia ser tratada como um adulto, embora ela ainda fizesse parte da economia familiar, né? Ela contribuísse sempre com a economia familiar e com os afazeres domésticos. Já se teve mais um olhar de afetividade e que aquele ser era um ser mais frágil do que o adulto. Então, já se teve um olhar com mais compaixão, né? Com mais zelo, tratar a criança de melhor forma. Mas foi somente na contemporaneidade, né, na idade contemporânea, principalmente depois lá dos séculos XIX, final do século XIX e XX, que a infância foi definida, tá, como um período biológica e psicologicamente diferenciado das outras fases da vida, né? Ou seja, foram os estudos provaram, né, e conseguiram identificar que as crianças estão num período de crescimento e desenvolvimento, né? Então, trata-se de uma fase de construção do ser adulto, né? E não que a criança já estava pronta. Não, ela está em construção. É uma fase de construção do quê? Do caráter, das potencialidades serem exploradas, dos conhecimentos serem adquiridos, enfim, né? É um ser humano que está se fazendo, que está se aperfeiçoando, né? Essa é a criança não está terminada, né? Aliás, ninguém está terminado em nenhuma fase da vida, né? Nós estamos sempre em constante evolução e aprendizado, se assim a gente desejar, né? Se nos abrirmos para isso. Mas a criança em específico, ela está numa fase muito grande disso, né? Ela precisa aprender a ser humano, né? No Brasil, a noção de infância, como a gente conhece hoje, a partir do final do século XIX, início do século XX, né? Então foi aí que se percebeu que a criança é um ser com especificidades e vulnerabilidades. O que isso quer dizer, né? Que é um ser que precisa de maior cuidados do que os outros, porque ela não tem um autocuidado, né? Depende da idade, a criança começa a ter o perigo de perceber perigos, autopreservação, né? Somente depois de uma certa idade, quando se é bem criança mesmo, pequeno, a gente não consegue se autopreservar, né? Se cuidar sozinha. Então, para respeitar essa nova visão, foi agora no século XX já, que a ONU, né, com seu braço voltado para as crianças, que é a Unicef, fez a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né, onde dizia o que ali? Dizia que as crianças do mundo deveriam ter direito à comida, à moradia, à saúde, a cuidados, né, dignos e que não deveriam trabalhar, tá? Deveriam dedicar-se aos estudos exclusivamente. No Brasil, foi o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura direitos para as crianças, tanto de moradia, saúde, escola, de cuidados médicos, enfim, de ter um mínimo de dignidade,
foi em 1990, então foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Ele que garante, né, o direito das crianças terem um mínimo de dignidade para crescer com saúde, com força e poderem ser a melhor versão de si mesmas. Tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma. Abraço. Oi, meu nome é Juliano, eu trabalho em uma casa de acolhimento aqui na cidade de Porto Alegre. O trabalho do educador social, ele consiste basicamente em suprir a ausência dos pais. Eu trabalho com crianças que estavam em situação de risco, de idade de 0 até 16 anos. E o nosso trabalho, ele consiste desde uma troca de fralda, verificar a alimentação, cuidados assim, com as crianças pequenas, até um aconselhamento, um direcionamento para os adolescentes. Como a gente trabalha com crianças que passaram por histórias difíceis, a gente tenta desempenhar esse trabalho com muito carinho, muita ternura. Olá a todos e a todas. Me chamo Joana Denise, sou de formação acadêmica conselheira tutelar, assistente social, especialista pela FMP nos direitos da criança e do adolescente. Eu quero aproveitar esse momento com vocês, que me foi possibilitado, de falar um pouquinho, bem rapidinho, com relação aos direitos da criança e do adolescente. Para modos de compreensão, criança de 0 a 12 anos de idade, adolescente dos 12 aos 18 anos de idade. Muita gente confunde dizer até os 12 criança, né? Tem essa dificuldade de entendimento, para ficar bem esclarecido. Eu gostaria de aproveitar para vocês e ler o artigo 4, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, tá? Bem rapidinho. É dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, a criança e o adolescente têm esses direitos inerentes ao seu estado que diz que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que até então uma criança e um adolescente não eram considerados sujeitos de direito, hoje são considerados sujeitos de direito e em pleno desenvolvimento, o que os caracteriza como aprendizes durante todo esse tempo. Obrigada.